todo mundo já tomou banho, todo mundo pulou no rio. Pescou alguma coisa hoje? Magro, né? Magre? Conseguiu? Nem isso a gente conseguiu, né? Mas legal, gente, a nossa paraxá essa semana é uma paraxá muito especial, porque ela sempre cai junto com Hanukkah. Essa paraxá é também nessa Shabbat que concedeu que ela caiu junto com o início do mês, Rosh Chodesh. Então vai ser 3 datas comemorativas. E nada por acaso, né? Você sabe. Tem nessa história 3, como fala isso, caras que conspiratórios, sabe? De teoria de conspirações, caras que seguem essas, entraram no bar. Não pode ser coincidência, né? Depois vocês vão entender. O que acontece? Essa paraxá do Miquetz, ela fala sobre o momento da grandeza do Yosef, das reações do faraó, no momento que Yosef vira o vice-rei e toda a trajetória da descida da família do Jacob para o Egito. E o que tem a ver com Hanukkah? Então vamos lá. O que a gente... Você sabe... É muito, né? Além. O que foi a nossa vitória em Hanukkah? O que foi a comemoração em Hanukkah? Incrível que parece, o Hanukkah é uma festa diferente de todas as festas. Em todas as festas a gente comemora, de certa forma, alguém queria nos matar, nós vencemos e vamos comer. Essa é a soma das... Acaba em comida. E você presta atenção que em Hanukkah nós temos uma refeição. Nós temos uma refeição de Hanukkah. E também nós temos um dia específico. São 8 dias, porque Hanukkah, que acontece, os gregos, eles não queriam matar os judeus, eles queriam assimilá-los. Porque, na verdade, em Hanukkah, a nossa guerra foi guerra de números. Ou a gente fala tinha poucos contra muitos, mas na verdade é muito mais do que isso. Nós temos o mundo físico. O mundo físico, o número, sabe qual número representa o mundo físico? Número 6. Cadê o matemático, não é? Número 6 é o mundo físico. Por quê? Porque toda a matéria tem 6 lados. A formação é 6 lados, 6 dimensões. E nós temos o número 7. O número 7 é a energia dentro da matéria. Ou, em certa forma, o que dá a formação à matéria. Deu para entender? Temos 7. E também nós temos, você pode ver que nós temos o sono do faraó, os 7 vacas, 7... como fala, no final foi decidido qual a palavra? Feixos. Feixos, 7 feixos de trigo. Foi sobre o número 7. Não é por acaso. Há 7 anos. E nós temos 7 dias da semana. O Shabat nós temos 6 dias e o Shabat é o dia principal da semana. No domingo nem segunda-feira. Você sabe que o segunda-feira é dia nacional de começo das dietas. Terça-feira é o dia do final. Terça-feira é o dia que termina a dieta. Então, mas e nós temos o número 8. O número 8 representa o mundo acima da natureza. 7 é o espiritual dentro da natureza. 8, o espiritual acima, o mundo acima da natureza, o infinito. E não é por acaso,
o infinito ficou, o símbolo do infinito viu 8 deitado. Mas também o 8 representa o propósito, o tachlit. Porque se você entende que o propósito é algo acima desse mundo natural, então você está acima dos animais. Se você acha que o propósito é o 6, é o mundo, esse mundo, então você não é diferente do que animal, porque animal não tem propósito. Qual é o propósito da vaca? Não tem propósito. Não tem propósito. Fazer parte da criação. Porque o propósito sempre é algo fora de você, fora da sua existência. Se algo que serve para... Se o propósito é a sua própria existência, então você está voltando para o número 6. Está servindo no mundo físico. Isso não é o propósito. Supostamente. O que foi a guerra contra os gregos, eles alegavam que o propósito é o 6. Você pode ter o 7º. Você pode comemorar Shabbat. Você pode comemorar Rosh Chodesh. Mas você não pode falar que essa é para servir algo acima da natureza. Por isso eles proibiram depois guardar o Shabbat, comemorar o início do mês e fazer o Brit Milá. Que você vai ver que são 3 coisas justamente para representar a coisa acima da natureza. Porque eles serviram o próprio natureza, número 6. Se você vai pegar o Shabbat, a gente falou Shabbat é o espiritual dentro da natureza. Mas quem definiu o que é o Shabbat, vai ser o Shabbat? Porque no mundo inteiro nós temos semana de 7 dias. Você já pararam de pensar? No mundo inteiro, toda a humanidade comemora semana de 7 dias. Ou marca a semana de 7 dias. Por que não marca a semana de 9 dias? Ou de 5 dias? O mundo inteiro. Mesmo povos que não tinham contato um com o outro. E por que a gente comemora um mês de 30 dias? Na verdade, 29 e o quarto. O ciclo da Lua. Sabe o que acontece? É uma coisa interessante. A forma de marcar, de decidir quando começa o mês, não depende da Lua. Presta atenção. Como que a gente decide quando começa um novo mês no judaísmo? Depende quando o tribunal rabínico declara que a Lua renasceu. Ah, mas se a Lua já renasceu, que diferença a declaração do tribunal tem? Tem muito a ver. Porque se o tribunal fala que não nasceu e amanhã é o início do mês, amanhã vai ser o início do mês. É todo o calendário judaico vai se adaptar à definição do... É não só isso. Toda a natureza vai se adaptar à decisão do tribunal. A gente fala nas bênçãos, que abençoa o Shabat, a gente vai falar agora, abençoa o Shabat, abençoa Israel e abençoa os tempos. Se você vai ver nas ordens da criação, é o contrário. Foi os tempos, foi o Adão e depois o Shabat. Mas tudo tem um motivo. Deus decidiu quando o Shabat. Hashem decidiu, a semana tem 7 dias. E assim foi. Tem as Sefirot e tudo, aí vai. Mas depois ele criou o povo judeu e ele falou para o povo, vocês vão decidir quando o mês. Ele deu esse poder para o tribunal rabínico. Vocês vão decidir quando... Ele falou, eu quero as datas fixas. Vocês vão decidir quando o mês começa e quando o mês não começa. Então ele abençoou o Shabat, ele decidiu quando o Shabat, 7 dias. Ele definiu as regras para o povo judeu, e o povo judeu vai decidir os tempos.
os gregos não conseguiram aceitar isso. Recusavam aceitar, porque toda a adoração do povo grego, dos gregos até hoje em dia, né? As Olimpíadas, Copa do Mundo, Mopa, sei lá de que, Flexíveis. entendeu? A helenização era A flexível. helenização nada flexível, tudo é muito rigoroso. Eles só não queriam que algo saísse fora da matéria. Tudo dentro da matéria. Né? Tudo tem que ser idolatrar a matéria. Matéria, tudo. As Olimpíadas, O no homem, início, era o homem. não quem joga mais longo a flecha, ou sei lá de quem ganha na luta. Era feito nus, Exatamente. para adoração do corpo humano. Que ficasse bem claro isso. Entendeu? Não tinha nada a ver com competição. Era literalmente adoração do homem. O povo judeu não tem problema com isso. O homem é o principal da criação. Mas não é para que ele seja adorado. Para que ele seja um servo. Para ele servir algo maior do que a criação. E isso os gregos não aceitavam. E o que aconteceu? Então, o povo, o Brit Milá que a gente faz no 8º dia. O que acontece no 8º dia? Isso é para os crentes frustrados que tem por aí. No 8º dia, o corpo do bebê, durante o momento que nasce até o 8º dia, ele produz a vitamina K responsável de coagulação. No 8º dia, ele alcança 130% do que é necessário. No 8º dia, volta para 100%. Trabalho da vida, se Deus quiser. Por acaso? Ah, não, porque é evolução natural. Também no crianças não judias, isso acontece. No mundo inteiro. No 8º dia, acontece algo acima da natureza. Acima das leis da natureza. Por aí. E você vê criança que acontece, faz o Brit por questão de saúde, outras questões, depois do 8º dia, ele sangra muito mais do que criança que faz no 8º dia. Semana passada tinha um Brit Milá de pessoas que a gente conhece, numa sinagoga, não foi, mas um amigo meu estava lá, ele contou que a criança sangrou muito. Essa criança ele tinha um problema de saúde, ele fez um mês depois que nasceu. Falou que a criança sangrou muito mais do que costuma fazer, não está no dia, então é óbvio, mas está tudo bem. Então, esses dos gregos sabiam, vocês não podem comemorar esses 3 eventos, 3 eventos do povo judeu, justamente porque esses são 3 eventos que representam que tem algo acima da natureza, acima do homem. E quem foi guerrear contra o povo, os gregos? Macabeus. Mas os Macabeus, qual que é o nome dos Macabeus? Sobrenome da família. Hashmonaim. Hashmonaim. Quem não sabe? O Hashmonaim é uma tribo, uma família do tribo do Levi, família de Kohanim, sacerdote. Hashmonaim. Agora, como fala 8 em hebraico? Shmone. Qual letra representa o valor numérico de 8 em hebraico? Het. Het. Shmone. Hashmonaim. Eles que tinham o poder, vocês entendem, são 13 pessoas que tinham o sobrenome que era acima da natureza, decidiram que vão acabar com o maior império da época. Por quê? Porque eles estão representando uma coisa acima da natureza.
E conseguiram. Porque justamente foi algo acima da natureza. O que o Yosef fez? Yosef estava já faz o quê? 20 anos no Egito, na Grécia da época, aonde o próprio rei, ele sonha o quê? No 7, no máximo que ele pode, no máximo que ele vai servir, é coisa material, feixe de trigo e vacas. Yosef sonha o quê? Também feixe de trigo, e outro sonho dele era o quê? Estrelas, o sol e a lua, acima do mundo, coisa dos céus. Faraó só chegou ao 7. Yosef estava ponto em cima. E durante 20 anos, ele poderia... Imagina a pessoa chega no top. Já faz o quê? 9 anos que está vice-rei do Egito. O que ele não poderia fazer? Algo que não podia fazer? Podia fazer de tudo. Podia ser o rei. Podia ser o próprio rei também. É difícil fazer um golpe da República, tomar o reinado. É tudo. Mas ele não esqueceu que ele é o quê? Ele é o filho de Jacob e ele está com um propósito acima dele. O propósito é fora dele. Se você tem um propósito fora de você, maior do que quem você é, maior do que a sua existência, é que você consegue servir o verdadeiro Deus. Mas quando você está servindo a si mesmo, e quando Deus não atende às suas orações, seus pedidos, você acha que o problema está com Deus, aí você muda de igreja, muda de, sei lá, de religião, muda de, sei lá, de quê, porque lá não recebi o que eu queria. Você não é diferente do que animal. Literalmente, porque animal serve só a si mesmo, só os 6. Ele quer comer para si mesmo. Ele quer procriar para si mesmo. Eu não estou pensando, a vaca não pensa em evoluir para ser um leão. A vaca não pensa em, vou deixar uma herança boa para meus filhos. Um pasto mais... Terceirizado das vacas. Entendeu? O mesmo leão, o leão não pensa em evoluir para ser homem. Porque se ele vai, vamos pensar bem, uma coisa melhor. Se a gente olhar pela natureza, o homem é o animal mais fraco da natureza, naturalmente. Deixa qualquer cara que seja, menos do MacGyver. Menos do MacGyver, é o Chuck Norris. Qualquer outro, você deixa um dia na natureza, o cara já pira. Mal sabe como acender fogo, como se alimentar, como achar água limpa. Onça aqui adora esse tipo de gente. Perdidinho, no mato, sozinho, desesperado. Gritando. Chorando. A onça adora esse tipo de gente. Mas uma coisa interessante sobre isso, sobre animais. Animal só vai atacar outro animal. Essa é a regra. Animal não ataca homem. Agora, se o animal enxerga animal, ele vai atacar. Se ele enxerga o homem, ele não ataca. Presta atenção, se o cachorro late em você, avalia a sua situação. Porque ele vê outro animal. Entendeu? Isso é muito importante você avaliar onde você está. O homem que vive só servindo a si mesmo, só os próprios prazeres, os próprios desejos, as próprias vontades, é animal. Ele serve o número 6, serve esse mundo.
Mas quando você entende que você tem um propósito, um 8 acima da sua existência, da sua própria loucura que você tem na sua cabeça, é que você começa a viver de verdade. E esse é que os Hashmonaim tinham esse poder, porque o povo inteiro estava helenizado. Depois juntaram a eles pessoas que acabaram saindo da Matrix. Se tocaram. É. E virem realmente qual que é o propósito. Você vê, a Grécia tinha os elefantes. Sabe o que é elefante na época antiga? O elefante vai... Não tem como você se... Armaduras e tudo. Era os tanques de guerra. O tanque de guerra. Tá. Aí tem a história que o Elazar, irmão do Yehudá, a Maccabi, que já morreu na guerra, o irmão dele, que estava agora o liderando, estava guerreando contra um batalhão grego que dá os elefantes. Imagina o Maccabi, vai correndo, mata um, mata outro, porque na cara dele... Sem experiência nenhuma de guerra, nada, não, zero. Não, eles eram os ortodoxos, os caras de Yeshiva, os ortodoxos. A batalha era 3 vezes no dia. Não era nada de soldados lá do exército israelense, sabe, do Mossad, não tinha nada disso. Nada. O menino de Yeshiva, alunos de Yeshiva. E lá na frente ele viu o elefante. Aí ele vai correr, mata um, mata outro, esquiva um, esquiva outro, chega no elefante, pega aquela, como falar, lança, enfia no coração do elefante, o elefante, pum, cai em cima dele, mata ele. O que você fala agora? Tudo isso... Pra morrer esmagado. Não vai esmagar. Mas quem é lembrado? Quem serviu o propósito maior do que ele? Quem realmente fez o que tinha que ser feito? Esse é em tudo. Agora você pensa, se você fica maluco porque seu time ganhou ou não ganhou, se Olimpíadas, não Olimpíadas, e olha o idiotice de alguns certos movimentos que tem aí. Você sabe que em Israel tem Olimpíadas que unem os judeus do mundo para fazer Olimpíadas em Israel. Como que chama? Macabeus, né? Totalmente helenizado. Totalmente. Tipo, você pega o nome dos Macabeus e bota em cima de uma... Jogos Olímpicos. De Olímpia. E quem não sabe da história acha, legal, vamos lá, vamos. Porque os helenistas não são burros, não, cara. Eles são muito inteligentes. Muito. A gente não consegue lutar contra eles na frente. Nossa. É isso. Vamos passar por cima, dar uma volta. Dá a volta. Jeitinho. Vamos fantasiar. Vamos ver se é transvestido religioso. Vamos se fantasiar e aí todo mundo vai estar junto. Tem, né? Não tem problema. A sorte do povo judeu é que nós somos muito bons em esporte. Na Copa do Mundo, 50 anos a gente não participa. Não é porque a gente não quer. O time é ruim mesmo. O time é ruim mesmo. Entendeu? Basquete, ok, judô nós temos algumas medalhas. Uau, grande coisa. Mas o exército... Mas de novo. É uma necessidade. Sim. Na hora que precisa, eu vou colocar, vou revelar uma coisa para vocês aqui. Vou destruir o mito. De experiência, de conhecimento por perto, o exército de Israel é um dos piores exércitos que existe. Questões administrativas, questões de mão de obra. Prática nunca não sofreu esse problema. Mas é que tem mais tem. Questão de política, não tem quantidade. Não tem quantidade. Da Rússia morreram
100 mil soldados no último ano. O exército israelense não tem 100 mil soldados. Entendeu? Nós não temos isso. Não tem contingente. Talvez com a reserva, ou ressuscitar uns mortos, talvez. Mas não tem. Eu vou falar de experiência. Eu vi. O exército israelense só vive de milagres acima da natureza. Não tem outra explicação. Como um exército, desculpa a palavra, fracassado, vence 5 dos melhores exércitos da época, com apoio da União Soviética, em 6 dias. Como? Como que o maior sistema de radar da época, construída pela Rússia, posicionada em 3 posições na Síria, Jordânia e Egito, falha de funcionar. No exatamente momento que os caças israelenses indo para o Egito, 2 vezes, bombardearam o aeroporto. 2 vezes. Como? Não tem como. Como que você me explica no Guerra de 73, do Yom Kippur, o exército egípcios e os exércitos sírios marchando livremente? Não tem nada que para eles. Porque o exército israelense fez a vitória esse dia, todo mundo bababa, todo mundo se acha. Está marchando, está a 40 quilômetros de Tel Aviv. Não falta muita coisa. Para. Em 2 semanas a gente faz toda a vira-volta, em 1 mês a guerra acaba com a vitória do povo de Israel. Como você explica isso? Tem história, tem relatos que a gente sabe. Tem os davídicos que não funcionavam, só fazer barulho. Não, esse é o soldado que ficou sozinho na morte do Golan. Do tanque? Do tanque. Que sobe daqui, sobe de lá, sobe daqui, sobe. Começou a rezar e foi embora, né? Não, isso. Eu tô falando, ele sozinho. Fazer o quê? O cara no guerra de 73, tá bem? Um tanque ficou sozinho. O comando, sabe, como fala isso? O comandante fala no fone, gente, alguém conhece uma reza? Era todos afastados, alguém conhece uma reza Era o porque que tinha para fazer. o que tem que fazer? Tá cercado, né? Tá cercado. A outra, um cara lembrou, eu lembro meu avô, antes de fazer a bênção, ele falava Sheakol Yamidvaró. Tá bom? O comandante fala, então coloca como fala, carrega o tanque, e todo mundo junto. Baruch Atah Hashem, Sheakol Yamidvaró. Acertou. Bora mais um. Sheakol Yamidvaró. Aproveita e toma um gole de água, né? Aproveita Um tanque acertou todo o batalhão egípcio. Um por um. O que se faz? O que se faz? É o melhor tanque da história da humanidade. William Por Munch quê? estava por trás da alma dele. Claro. Tava por Ele trás. nasceu. O quê? E o tanque era velho, né? Foi comprado usado, né? Tanques jugoslavos, Jugoslavos, sabe? né? Não tinha ainda o tanque novo que o Israel tem. Então me explica isso. Gente, eu falo para você, se eu estou aqui hoje, é não porque eu fui um bom soldado. Eu fui em lugares que não tem outra explicação. Mas tem que entender que isso que os helenistas de hoje também não aceitam. Ah, se Deus não me serve, então não serve para mim. Que Deus que é esse? Todos são assim. É crente frustrado. Ou vira ateísta ou muda de igreja. Não faz muita diferença. Muda de partido porque não ganhei na eleição.
não conseguiu roubar. Os gregos não aceitavam isso. O que mais se incomoda os caras aí na internet? Não tanto que a gente fala contra o cristianismo, não. Que nós somos judeus religiosos, praticantes. E é interessante. Que a gente não segue o homem. Não serve o homem. Serve algo muito maior. Porque quando o seu propósito é fora de você, acima de você, aí que você está servindo o 8. Está servindo o poder acima da natureza. Fora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos dias a gente acende as velas de Hanukkah? 8. Olha, 8 dias. Também 8, né? Por quê? Porque o ouro que foi achado no templo, que era para durar um dia, durou 8 dias. Mas ok. Tem uma pergunta? Uma pessoa que pensa... Posso? Tranquilo? Eu não quero atrapalhar você. Se o ano durou, era suficiente para um dia, então o milagre era de 7 dias. Não de 8 dias. Porque um dia já tinha. Então por que a gente comemora 8 dias? Quando chamas? Chamaste o nono. Por que a gente... Uma boa pergunta, não? Porque foi um milagre. Qual milagre? Achou um potinho de óleo, de azeite. O negócio durou, mas Não, mas um dia tinha. Pra O um milagre dia, era é. de 7 dias. Pra um dia tranquilo. De 7 dias depois. porque foi sobrenatural. E aí? Quem? Que acendeu, não que achou. Tinha, achou um potinho. Mas, Tinha para um dia. Mas Albino, o Alahá não especifica que precisa ser um óleo virgem para fazer Não, o tem que ser atendimento. óleo adequado a comer. É, não precisava. E justamente o que. A gente acende com azeite. Por quê? Porque no templo não acendendo com azeite. Isso. Pode ser com vela. Isso. depende- Não diz que precisa ser puro e tal, enfim, caché. Não tem que ser adequado a consumo. Mas então, a helenização, mas olha só, existiam mais do Não é mais do adequado que ao um. consumo. É, Não é adequado ao consumo. existia mais do que um no templo. Mas a helenização não se importou. O que eles queriam podia ser a vela, Não, mas mais eles ainda. queriam, Mais eles ainda. queriam contaminar o óleo. Mas mesmo eles poderiam acender com os azeites contaminados. Isso, exatamente. Também. Isso. Mas eles queriam azeite puro, não contaminado. E mesmo assim, acharam um pote que era para um dia. O primeiro dia, naturalmente, acende. Tranquilo. O sobrenatural que acendeu mais 7 dias. Até que a produção do azeite Isso. chegou. A pergunta, por que a gente então já acende? 8 dias, eu não sou 7. Que foi o mesmo pote. Não, tá bom. Acende 7 dias. O milagre aconteceu durante 7 dias. Sim. Não durante 8. Mas o óleo durou 8 dias. Não, durou 7. Ele tira O por dia era mais, pra- mais 7. é natural. Isso. Sobrenatural, 7. E a partir do segundo dia é sobrenatural. Já começa a quebrar a Então, cadeia. então a questão é 7. Isso. O milagre é 7. É. Não 1. Não o primeiro. Ninguém percebe, não. Mas não é o mesmo azeite? Um já tava. Um já estava. Igual. Tava, ótimo. Tava. É. Ótimo, tava, pronto. Não, não é? Foi mais 7. Sim, então por que eu preciso comemorar 8 e não 7? 7 é um milagre. Isso. Teria que comemorar 7. Deveria comemorar 7 dias, porque 7 dias que aconteceu o milagre. Não 8. É porque ele decidiu acender? Tá bom, primeiro dia tinha azeite para um dia. Ok? No segundo dia continua aceso. Não diminuía. Já começou o milagre aí. O milagre está no segundo dia. É, já começa aí. Então eu não preciso comemorar 8 dias, eu preciso comemorar 7 dias. Porque o milagre aconteceu durante 7 dias.
Mas o oitavo então não seria o agradecimento? O oitavo já acendeu. Agradecimento, ali todo dia agradece. Mas não ficou aceso durante os 8 dias, direto. O primeiro ficou, mas o Ficou primeiro aceso. dia. O Não, mesmo óleo. não que acendeu. por 8 dias. O óleo não diminuiu. Não diminuiu. Eles trocaram os pavios, o óleo ficava no mesmo. Né? A minha pergunta, o primeiro dia, naturalmente, acharam? Eu estou entregando para você, gente, presta atenção. Naturalmente tinha azeite. No outro dia, aconteceu um milagre que o óleo não diminuiu. Continuou a mesma quantidade. Então, por que a gente comemora 8 dias? É nosso 7. Por causa do propósito maior, que é para sair do físico. Uma semana. Não, uma semana demorou para trazer o azeite. Por que 8? Achar também é um milagre. Porque até chegar o próximo óleo. Quase. Se você procura, você acha. Mas está chegando lá, está chegando perto. Azeite ser aceso, naturalmente, também é milagre. Gente, o primeiro também é tudo é de Hashem. Natureza, em hebraico, o valor numérico de 86. O mesmo valor numérico do nome de Hashem, de Elohim. A própria natureza já é um milagre. A lei da termodinâmica fala que é tudo indo para o caos. Se não tem alguma coisa que prende eles no lugar, o mundo ia para o caos. O milagre maior que abriu o mar vermelho. O mundo criado é um milagre já. O fato que tem o óleo aceso o primeiro dia já é o milagre. Já é a mão de Hashem ali. Tem a história do Hanania Ben Dosa, quem conhece, que ele era pobre, tão pobre que ele comia, como fala isso, uma fruta muito mal para o estômago. E só isso que tinha que comer. E uma vez, a filha dele chega chorando porque ela confundiu nas velas de Shabbat, em vez de azeite, ela colocou vinagre. E a resposta dele, naturalmente, fala, o mesmo que fala para o azeite acender, fala para o vinagre acender. E a filha foi e acendeu. E não acendeu a Shabbat inteira. Tá acima. Porque ele não vivia nesse mundo. Pra cima. Agora vou fazer uma pergunta entre parênteses. Qual era maior? Ele que falava que o azeite não acendia, o vinagre também não acendia, ou a filha que foi acender? A fé dela. Quem era maior? Ela acreditou no pai. Se o pai fala, está falando, foi acender. Quem de nós ia acender? Quem de nós ia vai cara pirou? Mamãe da doida. Quem vai Ela pra tá ação, pirou. né? Quem vai A pra pobreza acabou com o cara. Quem é maior? Porque quando você tem um propósito maior do que você, os seus filhos também pegam isso. Porque é muito maior do que todos nós. Eu estou finalizando isso aqui, a oração. Já está na hora de acender a vela de Hanukkah. Sabe o que? Vamos continuar depois. Temos mais tempo para conversar. Mas pensam, qual é o propósito que estamos aqui? Olá pessoal, eu sou Rabino Dor Leonatar, escritor do best-seller O Segredo da Prosperidade Judaica, um livro que já transformou a vida de centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. Eu queria convidar vocês para participar comigo num verdadeiro curso da prosperidade judaica. Uns 10 aulas que vão revolucionar a vida de vocês. São 10 aulas fenomenais. E tudo isso por apenas R$18. Sim, você ouviu bem. Eu quero que você aproveite dos estudos. Eu quero que você compartilhe isso com seus amigos. Eu quero que você tenha
realmente os benefícios que esse livro tem a oferecer, que o conhecimento nosso tem a oferecer. Então, clica no link de baixo e já entra no curso da prosperidade judaica. O verdadeiro curso administrado por Rabino, por mim mesmo, o escritor do best-seller O Segredo da Prosperidade Judaica. Vejo vocês aí. Até mais. Na 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 Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Va'ed. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Va'ed. Vehaya Hashem Lemelech על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הוי ננאי 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 נאי 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 השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הוי והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אוי ננאי 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 נאי נאי ננאי נאי נאי אוי נאי 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 השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אוי והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אוי ננאי 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 נאי נאי ננאי נאי 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 נאי